Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Sejam muito bem-vindos aqui para mais uma aula nossa de metodologia científica, tá? Bom, turma, na aula passada nós encerramos, né, com a parte de referência bibliográfica a respeito do projeto, tá? E aí mais especificamente, né, o projeto de pesquisa do mestrado profissional PPGEAS, pois ele tem algumas especificidades, né, algumas características particulares, né, que tem a ver, né, com a área de avaliação do programa, com a própria sistemática e estrutura do mestrado profissional, então ele tem algumas características particulares. E todas essas características, né, nós terminamos de falar a respeito delas na aula passada. Bom, então conforme eu havia dito para vocês na nossa primeira aula, após nós falarmos a respeito dos projetos de pesquisa, a próxima etapa da nossa disciplina de metodologia científica seria relacionada com a parte do artigo científico, tá? Então vamos supor, né, que vocês fizeram o projeto de vocês com os devidos ajustes, né, ajustaram tudo direitinho lá junto com o orientador de vocês, né, na disciplina qualificação de mestrado. Na disciplina qualificação de mestrado vocês vão fazer a defesa do projeto e que dê tudo certo, que vocês sejam aprovados nessa defesa desse projeto. Então, uma vez que o projeto vai estar em andamento, que vocês obtenham os resultados, é claro que a gente está falando de um mestrado profissional, onde existem vários produtos, né, que são pontuados pela CAPES, entre eles patentes, consultorias, relatórios técnicos, mapas e por aí vai. Porém, o produto ainda que continua sendo a principal moeda de troca de todo e qualquer programa de pós-graduação, incluindo os profissionais, continua sendo o artigo científico, tá? E por esse motivo a gente vai dar esse enfoque tão especial aqui a essa parte ao artigo científico. Isso, pessoal, porque a CAPES ela não está interessada na sua dissertação. A sua dissertação, na verdade, ela é apenas um documento final que fica para a posteridade, evidentemente, para comprovar qual foi o resultado do seu trabalho, tá? E isso fica ali arquivado, né, nas bibliotecas das instituições e tudo mais. Se o seu trabalho for um trabalho relevante, provavelmente sua dissertação vai ser pesquisada por outros autores. Mas se não for um trabalho muito relevante, provavelmente ela vai ficar lá esquecida na biblioteca ou no repositório da nossa instituição. Por esse motivo, a CAPES ela visa tanto a publicação científica na forma de artigo, tá? Então, por isso que a gente precisa prezar e precisa trabalhar tanto essa questão do artigo, ok? Então, por isso, né, a partir da aula de hoje, a gente vai dar início aos apontamentos aqui, né, aos ensinamentos a respeito da redação de artigos científicos, como estruturar e como redigir. Vale ressaltar que aqui, da mesma forma que eu passei para vocês uma estrutura geral do projeto científico e depois passei as especificidades do PPGEAS, aqui no artigo científico eu vou fazer da mesma forma. Eu vou passar orientações gerais a respeito da redação de artigo científico. Porém, cada revista, cada periódico tem o seu próprio tutorial, o seu próprio padrão de formatação de orientações que devem ser seguidas. E aí, infelizmente, são milhões de revistas pelo mundo, não tem como a gente apresentar todas elas aqui. Então, eu vou apresentar uma estrutura geral, ok? Bom, pessoal, devido à importância desse tema, eu sei que na nossa disciplina eu pedi, né, para vocês adotarem o livro do Lakatos, inclusive ele vai ser objeto, né, do nosso exame final, da nossa prova final da disciplina. Porém, nessa parte de redação científica, eu vou adotar um livro específico sobre artigos científicos, tá?
que é um livro do Maurício Gomes Pereira, Como Redigir, Publicar e Avaliar Artigos Científicos. Então, todo o material aqui apresentado, os textos, tabelas, todos esses materiais, eles são de autoria do Maurício Gomes Pereira. Então, todos os direitos autorais aqui desse material cabem ao Maurício Gomes Pereira, tá? Bom, além dele, existem vários outros autores, vocês também podem pesquisar outros, tá? Um autor muito famoso também nessa área de metodologia científica, que inclusive ele possui videoaulas também online, né, que podem auxiliá-los em alguma parte do mestrado ou do doutorado de vocês, é o Volpato, tá? Então, Volpato também é um autor muito famoso na área de metodologia científica que eu recomendo, ok? Então, vamos lá, pessoal. Sem maiores enrolações, então, qual é a estrutura geral? Então, lembre-se, né, que eu vou mostrar para vocês uma estrutura geral de artigo científico. É claro que cada revista tem suas particularidades, mas, no geral, a estrutura de um artigo científico deve conter um título, tá? Esse título aparece na primeira página, um resumo ou abstract. Hoje, praticamente 100% das revistas já exigem um abstract, mesmo aquelas que são publicadas em português, elas exigem, e, né, na totalidade, né, todas as revistas no idioma estrangeiro, né, isso aí já é padrão. Palavras-chave ou keywords também, a ampla maioria das revistas, mesmo em português, exigem também palavras-chave e sua tradução na forma de língua estrangeira. Fora isso, o trabalho terá uma introdução. Aí aqui nessa introdução difere um pouco do projeto. Lá no projeto nosso a gente tem uma introdução, tem estruturas de projeto que às vezes cabe uma justificativa, que cabe uma fundamentação teórica. O artigo tem que ser algo mais enxuto. Então, por esse motivo, toda essa parte introdutória, fundamentação teórica, estado da arte, tudo isso tem que ficar aqui dentro da sua introdução. A justificativa, o próprio objetivo, então tudo fica aqui dentro. Então, assim, você tem que ser quase um artista para montar essa introdução com tantas informações de forma que chame a atenção do leitor para o tema e que justifique, né, que ele faça a leitura do restante do seu trabalho. Tá? Depois, na sequência, nós temos o método ou materiais e métodos. Então, basicamente, é a metodologia do seu trabalho. Também, geralmente, é algo mais enxuto. Então, na sua dissertação, você pode ficar ali 10, 20 páginas apresentando a parte de metodologia do seu trabalho. No seu artigo, você tem que fazer isso em 2, 3 páginas. Então, assim, você também precisa saber como dosar essa metodologia, de forma que seu trabalho fique completo, que seja possível reproduzi-lo, porém que não fique cansativo ao leitor. Tá? Depois, na sequência, seriam os resultados. Tá? E aí aqui tem uma diferença, muitos periódicos, muitos artigos trazem resultados e depois discussão de resultados. Outros periódicos já trazem isso condensado, item 6 e 7. Resultados e discussão juntos, tá? Então, você também precisa prestar atenção nessa forma de estruturar. Depois, na sequência, conclusão ou considerações finais. Isso aqui, né, diverge um pouco de uma revista para outra. Existe uma área, né, da ciência, da metodologia científica, que hoje em dia diz que a ciência ela nunca está completa. Então, por esse motivo, nós nunca concluímos um trabalho, a gente apenas apresenta as considerações finais daquele trabalho. Por melhor que seja seu trabalho não é completo. Então, provavelmente outras pessoas vão dar continuidade a ele. E aí, por fim, as referências, tá? Ou referências bibliográficas, tá? Então, a terminologia também difere, né, de uma revista para outra. Tem algumas que usam referências, outras usam referências bibliográficas, ok?
Pessoal, obrigado pela participação de vocês aqui nesse bloco e eu aguardo vocês para o próximo bloco. Até lá!